Continúa Ronaldinho. ¡Ronaldinho! ¡Golazo de Ronaldinho! Impresionante el gol que se ha sacado de la manga Ronaldinho. El Barça lo estaba pasando mal. El Barça lo estaba pasando fatal. Pero salió un genio. Salió un mago. Salió un crack. Salió Ronaldo de Asís Moreira. Ronaldinho que se fue de uno. Se fue de dos. Muito provavelmente você que está assistindo esse vídeo agora já deve ter ouvido falar do famoso auge de Ronaldinho Gaúcho, descrito como memorável, inesquecível e sem igual. Muitos inclusive afirmam que nenhum outro jogador na história do futebol conseguiu fazer o que esse cara fez em tempos de Barcelona. No vídeo de hoje eu irei falar desse fenômeno mágico que foi essas 3 temporadas de Ronaldinho Gaúcho na Espanha. A sua chegada, o seu auge fenomenal, a sua queda e a sua saída do clube catalão. Então fica até o final do vídeo vendo eu comentar esse momento tão único para a história do futebol. No mercado de verão de 2003, o recém-eleito presidente Laporta fez uma promessa aos sócios do clube de contratar o astro inglês David Beckham. E por ironia do destino, o Manchester United acabou vendendo o inglês para o seu maior rival, o Real Madrid. Começa o vídeo falando disso porque após esse fracasso de contratação, o então presidente Laporta decidiu ir atrás de um jovem de 23 anos, o Ronaldinho Gaúcho, que estava atuando no PSG, já vindo fazendo umas boas temporadas na França e vindo campeão de uma Copa do Mundo. Mesmo que ele tenha sido coadjuvante nessa equipe de 2002, ainda assim teve o seu peso histórico naquela conquista. No dia 19 de julho de 2003, o Barcelona anuncia a contratação de Ronaldinho Gaúcho, custando aí cerca de 21 milhões de euros. Uma contratação muito cara para sua época e dita como uma promessa devido a todos os fatores envolvidos. A primeira temporada de Ronaldinho Gaúcho, já com a camisa 10, foi muito excepcional para o jovem estreante, demonstrando todo o seu potencial e sendo muito importante para a equipe. Mesmo que o clube tenha terminado a temporada sem títulos, o Ronaldinho Gaúcho conseguiu um destaque individual incrível, fazendo mais de 30 participações em gols em apenas 43 jogos. E foi um dos responsáveis por levar o clube espanhol à classificação da Liga dos Campeões do ano seguinte, terminando aí o Campeonato Espanhol na vice-colocação, apenas atrás do Real Madrid, que foi o campeão daquela temporada. Vale lembrar que o Barcelona, em sua última temporada antes do Ronaldinho chegar, o clube tinha apenas conquistado a 6ª classificação na tabela de La Liga, sendo assim conquistando apenas uma vaga na fase de grupos da Europa League. Ou seja, o Ronaldinho Gaúcho chegou e já elevou muito o patamar, quase 4 degraus acima, pode-se dizer assim. Apesar de ter terminado a temporada sem títulos importantes, Ronaldinho já deixava rastros do que viria por vir. Seus dribles mágicos e a ginga que só um brasileiro tinha era com certeza seus principais destaques. E muito merecidamente, ao final da temporada, ele foi eleito o melhor jogador do mundo da temporada 2003-2004. Apenas um pequeno adendo aqui, esse prêmio que o Ronaldinho Gaúcho ganhou em 2004 era o prêmio de melhor jogador do ano, atualmente chamado de The Best, que a FIFA entregava antes de ter aquela collab com a France Football, que é quem entrega a bola de ouro. Ou seja, naquele ano eram prêmios separados como conhecemos hoje. Então, o bola de ouro daquela edição de 2004 foi o ucraniano Shevchenko, e o Ronaldinho Gaúcho foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. É importante dar esse pequeno aval, né? Porque o Ronaldinho não tem 2 bolas de ouro como muitos dizem. Ele tem 2 prêmios de melhor jogador do mundo pela FIFA. E assim termina a primeira temporada do Gaúcho em Barcelona. Apesar do clube estar numa fase muito ruim, que já vem se arrastando há alguns anos, Ronaldinho conseguiu elevar o patamar da sua equipe. Foi um ano mágico, emblemático e histórico, deixando aí suas pontas do que estaria por vir nas próximas temporadas. Na temporada 2003-2004, Ronaldinho Gaúcho fez 22 gols, distribuiu 11 assistências em 45 jogos e muito merecidamente foi eleito o melhor jogador do mundo. Terry's header only as far as Iniesta. Now Ronaldinho. Oh, it's a terrific goal! Wonderful, wonderful goal! Absolutely breathtaking. Ronaldinho. You just didn't see it coming, and in the blink of an eye, back of the net. Petr Cech never moved. He just literally wasn't expecting it. He didn't believe for 1 minute the Brazilian would just do what he did. Na temporada 2004-2005, Ronaldinho Gaúcho apresentava um físico impressionante e isso contribuía muito para o seu futebol, que estava se elevando cada vez mais. Apesar de, nessa temporada em específico, ter sido inferior em números em relação à temporada passada, Ronaldinho parecia que tinha melhorado em todos os seus aspectos, seja no drible, finalização, passe
e por aí vai. Absolutamente tudo parecia estar melhor. Na Champions League, o Barcelona pegou um grupo extremamente difícil, que tinha aí Shakhtar, Celtic e o grandiosíssimo Milan, de Dida, Kaká, Cafu e entre os outros grandes nomes. E Ronaldinho foi extremamente decisivo para levar o clube catalão para o mata-mata da competição. No segundo jogo da fase de grupos contra o Milan, os italianos saíram na frente com o gol do atual melhor jogador do mundo pela bola de ouro, Shevchenko. E desde então estava muito difícil para o ataque do Barcelona penetrar naquela defesa extraordinária dos italianos. E após um gol do Samuel Eto'o, o jogo parecia que ia acabar no empate, deixando o clube em sérias situações de não ir para a próxima fase da Liga dos Campeões, até chegar a hora do bruxo decidir. Ronaldinho pegou a bola na meia-lua, driblou e deixou na saudade o Paolo Maldini e marcou um senhor golaço que foi decisivo para o Barcelona ir para a próxima fase da Liga dos Campeões. Mas infelizmente o clube acabou ficando só nas oitavas mesmo. O clube espanhol acabou pegando o Chelsea no primeiro jogo lá em Barcelona. Eles meteram 2-1 para cima dos ingleses. Todavia, no jogo de volta em Stamford Bridge, o Chelsea em menos de 20 minutos de jogo já tinha marcado 3-0 em cima daquele Barcelona, e o placar final acabou ficando aquele histórico 4-2 que todo mundo conhece muito bem. Todavia, apesar do péssimo resultado, Ronaldinho Gaúcho fez história em Stamford Bridge. Ele que marcou os 2 gols do Barcelona na partida, inclusive aquele senhor golaço que todo mundo conhece muito bem, o famoso gol sambando, no qual na meia-lua Ronaldinho fica ali sambando, dá um drible sem nem sequer mexer a bola ou bruscamente o seu corpo, e dá só um tapinha no ângulo, deixando aí o Barcelona com uma esperança de poder se classificar, que não deu muito certo. Infelizmente os ingleses acabaram passando mesmo. Mas esse gol é tão icônico, tão histórico, que até hoje esse gol é uma das marcas mais emblemáticas do Ronaldinho Gaúcho por sua passagem na Europa. Apesar da queda na Liga dos Campeões e da Copa do Rei para um time de pouca expressão, a temporada do clube catalão não foi como um todo um fracasso. Eles conquistaram o campeonato espanhol, sendo o Ronaldinho um dos melhores jogadores, um pilar totalmente fundamental e decisivo para a conquista da equipe. E como muitos de vocês devem saber, o auge do Ronaldinho Gaúcho estende-se da Barcelona até a seleção brasileira. E naquele ano de 2005, nós fomos campeão da finada Copa das Confederações. Levantamos a taça após aquele histórico 4-0 do Brasil em cima da Argentina. Sem dó nem piedade, nós passamos o trator para cima dos hermanos. Kaká, Adriano, Cicinho e, claro, o Ronaldinho Gaúcho fizeram história naquele ano e deixou o Brasil entre os grandes favoritos para conquistar a Copa do Mundo de 2006, sendo Ronaldinho Gaúcho o camisa 10 e o craque da amarelinha. Nessa temporada, Ronaldinho fez 13 gols e distribuiu 16 assistências em 42 jogos, e muito merecidamente foi eleito o melhor jogador do mundo, tanto pela Bola de Ouro quanto pela FIFA. Del Barça, ahí está Ronaldinho con Sergio Ramos, se va Ronaldinho, Sergio Ramos, 3 para 2 del Barça, Ronaldinho con la pelota, vaya Ronaldinho, se mete, chuta Ronaldinho. A temporada 2005-2006, dentro da minha visão, foi sim a melhor temporada de Ronaldinho Gaúcho em toda a sua carreira. Ela foi marcada por atuações, conquistas e números totalmente extraordinárias. Atuações que inclusive faziam os seus adversários aplaudirem de pé para prestigiar o momento. Obviamente, eu não poderia deixar de comentar daquele 3-0 histórico do Barcelona em cima do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. O famoso time galáctico do Real Madrid era formado por jogadores como Casillas, Sérgio Ramos, Salgado, Zidane, Ronaldo Fenômeno e entre outros nomes históricos. O poder financeiro do Real Madrid na época era coisa de outro planeta, cara. Nunca em nenhum outro momento na história juntou-se tantos nomes lendários em um só time como foi nesse ano, nesse período dos Galácticos. Só que assim, o Ronaldinho tava andando e cagando pra isso. E ele fez em 2005 uma das melhores atuações de toda a sua carreira. Muitos inclusive afirmam que essa é a maior atuação de um jogador individualmente falando da história do futebol. Ousadia e dribles fenomenais já eram sua marca registrada, e nesse jogo ele desfilou com todos esses fatores, adicionado com uma precisão de passe, visão de jogo e finalização impecáveis. Os seus 2 gols na partida demonstram tudo isso. No primeiro ele driblou o Sérgio Ramos, deixando ele na saudade, e bateu no contrapé do Casillas, marcando um senhor golaço. O segundo gol, pra mim, é ainda mais bonito que o primeiro. Ele vai driblando daquele jeito sensacional, pedalando com as mãozinhas de dinossauro levantadas, deixa o Sérgio Ramos novamente na saudade. Nossa, como ele sofreu nesse jogo. E novamente marca um senhor golaço no ângulo, fechando o caixão de 3-0 do Barcelona em pleno Santiago Bernabéu, e é aplaudido de pé pela torcida merengue.
Esse ato de ser aplaudido de pé é tão icônico e emblemático para a história do futebol porque ele raramente acontece, principalmente quando fala-se de El Clássico. O Barcelona, por exemplo, ele nunca aplaudiria o Cristiano Ronaldo mesmo com suas atuações memoráveis contra o clube, assim como o Real Madrid nunca nessa vida aplaudiria o Messi mesmo marcando hat-trick contra os merengues, mesmo os dois sendo os maiores jogadores de sua geração. Mas a magia do Ronaldinho Gaúcho era tão diferente, tão contagiante que quebrava qualquer tipo de tabu histórico e espetacular. É apenas isso que eu tenho a dizer. Essas partidas e muitas outras geniais do Ronaldinho Gaúcho fizeram com que o clube fosse campeão espanhol com 12 pontos de vantagem para cima do segundo colocado, o Real Madrid. Na Copa do Rei, eles de novo caíram para um clube de pouca expressão, uma derrota aí muito amarga, mas pouco incomodante. Todavia, o gosto da vitória real veio mesmo na Liga dos Campeões da Europa daquele ano, no qual Ronaldinho Gaúcho teve uma participação extremamente decisiva e efetiva para a conquista dos catalães da taça, marcando 7 gols e distribuindo 5 assistências, totalizando aí 12 participações em gols em 12 jogos naquela edição de Liga dos Campeões. A final foi contra aquele histórico Arsenal de Thierry Henry, um dos melhores jogadores do mundo na época. E apesar dessa partida o Ronaldinho não ter feito gol ou ter dado assistência, ainda assim ele teve uma participação efetiva e gigante naquela partida, saindo assim como o grande campeão da Europa. Como vocês muito bem devem saber, o final da temporada 2005-2006 é finalizada com a Copa do Mundo e ela é totalmente decisiva para a entrega dos prêmios individuais. Tanto o Ronaldinho Gaúcho, que era o camisa 10 e o craque da equipe, como o resto da seleção brasileira fizeram uma Copa do Mundo muito abaixo. E todo aquele favoritismo que foi construído com certa razão, tendo visto o elenco que era fenomenal, não foi visto dentro de campo e a gente caiu para a França naquele 1-0 amargo com um gosto de goleada inexplicável, cara. Acredito que essa derrota tem um gostinho maior porque a gente se decepciona muito com o que foi aquela Copa, né? Eu, no caso, não consegui assistir porque eu era mini torcedorzinho. Todavia, quando você vai ver o elenco, né, jogadores como o Zé Roberto, o Kaká, o Ronaldinho, Adriano, o Ronaldo Fenômeno, o Cafu, entre outros nomes, talvez, se você for puxar aí só por elenco, uma das melhores seleções da história do futebol, mas que não saiu do papel e ficou por isso mesmo. No final, a Itália se sagrou campeã e isso foi extremamente importante para a decisão dos prêmios daquele ano, já que o eleito melhor jogador do mundo, tanto pela FIFA quanto pela Bola de Ouro, foi o zagueiro italiano campeão do mundo, o Fabrizio Cannavaro. Eu entendo totalmente o valor de decidir o vencedor de prêmios individuais a partir da Copa do Mundo, porque é sim o maior torneio da história do futebol. Eu já tô careca de falar isso aqui no canal. Todavia, nem sempre aquele que ergue a taça de campeão do mundo merece necessariamente ser o melhor do mundo. E nesse ano específico foi um desses casos. Ronaldinho Gaúcho teve uma temporada espetacular, conquistando quase tudo, botando todas as competições no bolso e mesmo assim não foi eleito melhor jogador de nada. Parece até inacreditável que na melhor temporada de Ronaldinho Gaúcho ele simplesmente não foi eleito o melhor jogador do mundo, não foi eleito o melhor jogador da FIFA, não foi eleito o melhor jogador de nada, basicamente. Ronaldinho Gaúcho terminou essa temporada com 26 gols e 24 assistências em 45 jogos na temporada. E após o título da Champions, o Barcelona entraria numa nova era, a era Pep Guardiola, comandada aí principalmente por Lionel Messi. O argentino que já vinha demonstrando ótimas partidas pelo Barcelona, sendo basicamente um aprendiz do Ronaldinho Gaúcho, como muitos gostam de destacar. E assim sendo, essa era tão mágica do brasileiro na Espanha parecia ter chegado ao fim. O primeiro sinal disso foi o físico do Ronaldinho Gaúcho, que parecia ter decaído muito em relação às outras temporadas, e a sua vida extracampo que era muito agitada. O ex-jogador do Barça, Ali Alexander, afirmou que Ronaldinho e Decto chegaram a treinar bêbados e que o Ronaldinho teria sido vendido para não atrapalhar a carreira do Lionel Messi, que já vinha demonstrando ali seu futebol. Eu não sei, nem tenho como afirmar que isso é verdade, mas também não parece muita mentira, principalmente quando nós conhecemos esse histórico do Ronaldinho Gaúcho. Mas apesar de tudo, o Ronaldinho Gaúcho conseguiu um bom desempenho na temporada, apesar de ter sido pouco efetivo e decisivo, o que fez com que o Barcelona acabasse sem títulos importantes nessa temporada novamente. Na Champions League, o Barcelona nem se conseguiu se classificar em primeiro lugar do grupo e caiu na fase seguinte, logo nas oitavas, contra aquele bom time do Liverpool. Na Copa do Rei, eles perderam a semifinal contra o Getafe, uma derrota aí amarga também. E no Campeonato Espanhol, eles quase ganharam o título. Eles ficaram empatados com 76 pontos com o Real Madrid e o título foi decidido aí pelos
os critérios de desempate. Apesar dos fracassos coletivos da equipe na temporada, Ronaldinho ainda teve números significativos e boas atuações, marcando aí 25 gols e dando 14 assistências na temporada. Todavia, essa temporada específica foi marcada pelo seu fim do auge tão aclamado. Na temporada seguinte, devido a algumas lesões, ele só atuou em 26 jogos, marcou só 9 gols e deu apenas 5 assistências, uma queda muito, mas muito drástica. Problemas sérios de lesões, um físico deplorável e uma vida agitadíssima, tudo isso colaborou fortemente para que Ronaldinho Gaúcho saísse do Barcelona na temporada 2007-2008 de forma descartável para abrir aí uma nova era em Barcelona e encerrar essa era mágica de Ronaldinho Gaúcho. Apesar do tempo curto, é certamente um fenômeno o tempo de Ronaldinho Gaúcho na Espanha. Um jogador fenomenal, um talento indescritível e uma habilidade surreal. Não à toa, hoje ele é chamado de bruxo ou rei do drible. Todos os vulgos cabíveis para ele são totalmente explicáveis. Era algo magnífico de se ver jogar, algo que não é visto em mais nenhum outro jogador. Um verdadeiro showman, um verdadeiro espetáculo, mas infelizmente um curto espetáculo. Mas enfim, esse foi o meu vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham gostado também desse, entre muitas aspas também, um cenário novo. Um cenário constituinte aí de 3 quadros. Temos o primeiro ali, o álbum Sobrevivendo no Inferno, que pra mim é o maior álbum já feito em território nacional. Temos ali uma foto emblemática do meu querido amigo Malcolm X. Ele me permitiu botar a foto dele aqui para ser parte do meu cenário. E ali uma imagem do meu queridíssimo clube. Eu sei que é meio zoado porque eu sou o famoso misto, um piauiense que torce para um time do Rio de Janeiro, mas eu não tô nem aí. É realmente o clube que eu amo, é o clube que eu defendo com unhas e dentes. Mas qualquer coisa eu digo que é do Flamengo e do Piauí, que tá tudo certo, rapaziada. Mas enfim, o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta, comenta, compartilhe e faça o que mais você quiser com o conteúdo. É isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui e valeu, até a próxima.